Olá, aqui é Maurício Santos. Vivemos em tempos sombrios por causa de um maldito vírus que assola o mundo todo. Fomos obrigados a ficar em isolamento e a estar longe da nossa família e dos amigos, sem falar na quantidade de pessoas que já morreram. Mas e se eu te falar que toda essa situação e que todas essas tragédias poderiam ser muito piores? Se atualmente existem vacinas disponíveis para tentar frear o vírus, saiba que somos uma geração privilegiada em ter uma forma de combate tão eficaz? Eu falo isso, caro amigo, porque se formos comparar a forma como os humanos lidaram com as pandemias do passado com a maneira em que nós estamos enfrentando agora, podemos sim dizer que somos privilegiados. E não só por causa da vacina, mas por termos um conhecimento avançado e a tecnologia que nos auxilia a combater a doença. Vamos usar como exemplo o surto da peste bubônica na Europa. Você tem a noção de quanto a ciência era precária nessa época? Conhece os métodos malucos que a medicina acreditava que poderia curar a peste bubônica? E as explicações? Demorou muito tempo para descobrirem qual a origem da doença, ou o que custou a vida de milhões de pessoas. Quando a enfermidade se espalhou pelo velho continente, que foi entre os anos de 1347 e 1352, a Europa medieval mudou completamente. Além de milhões de mortes, a economia também foi afetada. Na verdade, todos os aspectos da vida das pessoas desse período foram prejudicados. Antes da doença, o sistema feudal era muito bem dividido, com o rei no topo, seguido pelos nobres e mercadores ricos, e, por último, os camponeses e servos. O conhecimento médico se baseava na experiência da Igreja Católica, considerada a maior autoridade nesse momento, ao menos em questões espirituais. Ou seja, viver nessa época não era nada fácil. E lidar com uma doença tão terrível se tornava ainda mais complicado. E como a peste se espalhou? Bom, isso foi uma dúvida durante muito tempo, mas atualmente acredita-se que tudo começou por meio das rotas comerciais, como a Rota da Seda por terra, e depois navios que ajudaram a espalhar ainda mais a peste. Dizem que na Europa a doença chegou em outubro de 1347, quando 12 navios que navegavam pelo Mar Negro atracaram no porto de Messina, na Itália. Quase todos os que estavam nas embarcações haviam morrido, e os que sobreviveram estavam cobertos por feridas escuras. As autoridades até ordenaram que os navios saíssem do porto, mas era tarde demais. Antes dos barcos chegarem a Messina, os europeus já escutavam histórias sobre a peste que, no começo da década de 1340, já devastava a China, Índia, Pérsia, Síria e o Egito. Os sintomas eram terríveis. Os primeiros, inchaços em certas partes do corpo, como na virilha e nas axilas. Alguns inchavam tanto que ficavam do tamanho de uma maçã. Esse sintoma era chamado de furúnculo da peste. Depois, sangue e pus começavam a sair por esses inchaços, seguido de uma série de sintomas como febre, calafrios, vômitos, diarreia, dores e, por fim, a morte. E assim como a doença que estamos combatendo hoje, a peste bubônica matava qualquer pessoa, até as mais saudáveis. Era uma enfermidade extremamente eficiente, de modo que uma pessoa ia para a cama à noite completamente saudável, mas na parte da manhã poderia estar morta. E à medida que a praga se espalhava, a população começou a perder a fé nas instituições, enquanto o sistema social do feudalismo ia desmoronando devido à morte generalizada dos servos. Como eu disse anteriormente, os servos e camponeses estavam na base do sistema feudal e, consequentemente, eram mais vulneráveis à doença por causa das suas condições de vida, ficando em contato mais próximo uns com os outros, diferentemente das classes mais altas. O problema é que, como os servos e camponeses estavam morrendo, quem iria fazer o trabalho deles? Os nobres não iam colocar a mão na massa, muito menos os líderes religiosos. Como consequência, as colheitas apodreciam nos campos, pois não havia ninguém para colhê-las. A praga corria desenfreada entre a classe baixa, que buscou abrigo e ajuda de frades, igrejas e mosteiros, espalhando a doença para o clero e do clero para a nobreza e assim vai. Era questão de tempo para que todas as classes estivessem contaminadas. Lembra quando eu disse que a nossa geração é privilegiada? Hoje a gente sabe que a peste bubônica é transmitida por um bacilo chamado
Yersinia pestis, que viajava pelo ar, assim como através de picadas de pulgas e ratos infectados. Na Europa medieval, ratos e pulgas eram facilmente encontrados em todo lugar, mas ninguém sabia ao certo como a doença se proliferava. Na epidemia em que vivemos, fomos orientados a tomar todos os cuidados, como usar máscaras, fazer isolamento e por aí vai. Mas na epidemia da peste bubônica, ninguém sabia disso. E rapidamente, a peste se espalhou por toda a Europa. Quanto aos tratamentos, esses eram ainda mais bizarros. Os médicos acreditavam em técnicas absurdas, como a sangria, em que os profissionais de saúde cortavam uma veia do braço e deixavam o sangue fluir. Acreditavam que praticamente todas as doenças eram causadas pelo excesso de líquidos no corpo. Além disso, havia práticas supersticiosas como queimar ervas aromáticas e banhar em água de rosas ou vinagre. Depois de perceberem que os infectados podiam transmitir a doença pelo ar ou pela mucosa do corpo, o povo começou a se isolar. Sim, desde a peste bubônica, o isolamento social já era uma maneira de salvar vidas. Com o tempo, as pessoas saudáveis evitavam os contaminados. Assim, como médicos fugiam de doentes, padres evitavam ajudar os enfermos e comerciantes não queriam atender os seus clientes. Pela falta de conhecimento na área da ciência, muitos acreditavam que a peste bubônica era um castigo de Deus. Para os mais crentes, era uma maneira de Deus punir os humanos pela ganância, blasfêmia, heresia, fornicação e mundanismo. Por isso, procissões foram feitas de homens da classe alta que se tornaram flagelantes. Eles viajavam de cidade em cidade e faziam exibições públicas de penitência. Batiam em si mesmos com uma tira de couro cravejada com metal, enquanto as pessoas da cidade observavam. Esse ritual era feito por 33 dias seguidos. E quando terminava, os flagelantes começavam um processo em outra cidade. É curioso também citar como a peste bubônica mudou a sociedade da época. Antes da doença, o rei possuía todas as terras que alocava aos seus nobres. Os nobres tinham servos que trabalhavam na propriedade, o que gerava lucro para o senhor que pagava uma porcentagem ao rei. Os servos não ganhavam nada com seu trabalho, exceto moradia e comida que eles próprios cultivavam. A Europa estava superpovoada e por isso não faltava servos e camponeses para trabalhar. Mas, conforme a praga foi se espalhando, milhões morreram e a força de trabalho se tornou algo muito raro. Com isso, o senhor de uma propriedade não podia alimentar a si mesmo e nem a sua família, muito menos pagar dízimos ao rei e à sua igreja. A consequência foi a valorização dos servos que passaram a negociar por pagamentos e tratamentos melhores. Mesmo vivendo em meio ao caos da peste bubônica, a vida das classes mais baixas melhorou muito, pois passaram a ter melhores condições de sobrevivência e até a adquirir itens de luxo. Como eu disse no começo do vídeo, o surto da doença foi de 1347 a 1352, mas esse foi apenas o primeiro. Outros aconteceram ao longo do século XIV e estima-se que a doença esteve presente na vida dos europeus até o ano de 1720. Mas nessas outras ocasiões, as pessoas foram mais espertas e sempre mantinham os marinheiros isolados até ficar claro que não estavam doentes. Inicialmente, os marinheiros ficavam 30 dias em isolamento, tempo que depois foi aumentado para 40 e que fez assim surgir o termo quarentena, que usamos até os dias de hoje. Ao todo, estima-se que a doença tenha matado 1/3 da população europeia. Nos anos seguintes, ao primeiro surto da peste bubônica, a mudança na vida dos servos incomodou as classes mais altas. A moda mudou drasticamente à medida em que a elite exigia roupas e acessórios mais extravagantes para se diferenciar dos pobres, que estavam se vestindo com mais elegância. Os esforços dos ricos para devolver a vida dos servos antes da epidemia resultaram em grandes movimentos, como a revolta dos camponeses na França, em 1358, as revoltas das guildas, de 1378, e a famosa revolta dos camponeses de Londres, de 1381. A luta das classes mais baixas continuaria, e a autoridade do sistema feudal foi quebrada. E atualmente, o mundo está livre da peste bubônica? Infelizmente, não. Claro que a doença não tem mais força para fazer o estrago que ocasionou na Europa medieval. Porém,
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ainda há entre 1.000 e 3.000 casos da peste bubônica por ano. Esse foi o nosso vídeo de hoje, sobre como as pessoas viviam durante a epidemia da peste bubônica e como a doença mudou a sociedade da época. Espero que tenha gostado. Um abraço, se cuide e fique com Deus. Tchau!